O amor ágape, um princípio originado do caráter de Deus, é utilizado nas Escrituras com frequência para designar o amor de Deus e também para designar o amor humano quando ligado a amar a Deus. A palavra filéu, que designa o amor filial, é também utilizada nas Escrituras em alguns momentos para definir o amor de Deus para com os seus filhos e também para o amor que se sucede entre os filhos de Deus. Nesta semana, nós vamos analisar algumas características do amor de Deus nas Escrituras. A primeira característica que estudamos esta semana é que o amor de Deus é eterno. Ele não cessa nunca. Deus nunca deixa de amar. Ele ama todo o tempo. A terra está sempre cheia da bondade de Deus. As suas misericórdias permeiam todas as suas obras. O amor de Deus alcança todas as criaturas. Em João 3,16 nós lemos que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Deus ama a cada pessoa individualmente. Não há ninguém a que ele não ame. Deus continua sempre a amar as pessoas, mesmo quando elas se afastam deles, quando elas não correspondem ao seu amor. E mais, Deus deseja que todos sejam salvos. Ele não deseja que nenhuma de suas criaturas pereça. E assim ele é longânimo, misericordioso, dá oportunidade e aguarda até que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e alcancem o arrependimento. A segunda característica do amor de Deus é que o amor de Deus é eterno, constante para com os seus filhos. Não é um amor condicional. Porém, a Bíblia explica que a relação de aliança de Deus com o seu povo é condicional. Ou seja, o amor de Deus não é condicional, mas a aliança de Deus com seus filhos é condicional. Como assim? Bem, o amor de aliança existente entre um homem e uma mulher num casamento é uma das mais significativas metáforas utilizadas por Deus para descrever o relacionamento entre Deus e o povo da aliança. O casamento é uma relação de amor pactual que envolve amor e a expectativa de que esse amor seja correspondido. O mesmo sucede na aliança entre Deus e os seus filhos, o seu povo. Deus deseja ser aceito, reconhecido, correspondido pelo seu povo, que amem ao Senhor. Aliás, o tipo especial de amor que Deus tem para com o seu povo da aliança é descrito em Deuteronômio 7, utilizando a palavra hebraica chesed, que se refere a uma lealdade em amor para com outra pessoa dentro de um relacionamento de amor recíproco, no qual existe a esperança de receber o mesmo amor em retorno. Assim é que em Deuteronômios, os benefícios, a recepção dos benefícios da chesed é condicional, ou seja, depende da disposição do povo de obedecer e de cumprir o seu papel no seu relacionamento com Deus. Embora jamais consigamos igualar este amor extraordinário de Deus, Deus convida aos seus filhos a desenvolverem um relacionamento profundo de amor com Ele. E isso envolve obedecer os seus mandamentos, amar a Deus e ao próximo. A terceira característica do amor de Deus é que os benefícios do relacionamento de amor para com Deus estão condicionados à resposta humana. Porque o amor de Deus é profundamente relacional. Faz diferença para o Senhor um relacionamento de amor dos seus filhos, refletindo de volta o seu amor para com eles. Por exemplo, no caso da aliança de Deus com Israel,
nós percebemos que Deus deu a Jeremias uma ordem estranha com respeito ao reino de Judá, reino do sul. E Deus diz a Jeremias a certa altura: Jeremias, não chores por causa deste povo. Eu retirei deles a minha paz, a minha benignidade e a minha misericórdia. Estranho. Mas já nos dias de Oséias, antes, Deus tinha dito ao profeta sobre Israel, o reino do norte: eu os lançarei fora da minha casa, já não os amarei. Não os amarei mais, dizem algumas traduções. Porém, ao lermos esse texto, não cometamos o erro de pensar que Deus deixa de amar alguém. O amor de Deus é eterno, nunca acaba. Assim percebemos que esse texto, na verdade, em seu contexto, se refere à condicionalidade das bênçãos da aliança, do recebimento dos benefícios do relacionamento com Deus. Inclusive porque no mesmo livro de Oséias, capítulo 14, verso 4, Deus lhes oferece o perdão e diz: eu curarei a sua infidelidade, eu os amarei com generosidade. A nossa resposta ao amor de Deus, aceitá-lo ou rejeitá-lo, é decisivo para a continuidade do relacionamento com Ele. Quando nós nos desligamos de Deus e daquilo que Ele nos oferece, nós também nos desligamos das promessas de vida eterna que estão embutidas na promessa da aliança. A quarta característica do amor de Deus é que o amor de Deus existente no ser humano também provém de Deus. Tanto o amor para com Deus como o amor para com o próximo são um dom de Deus. Deus nos criou com a capacidade de amar, de sermos amados. Porém, Deus é a base. Ele é a fonte do amor. Se nós escolhermos esse amor, a Bíblia diz que esse amor se refletirá em nossa vida. O pecado, na verdade, manchou a natureza humana. Devido ao egoísmo, ao orgulho, nós perdemos a capacidade de amar. Porém, o apóstolo São João diz na sua primeira carta o seguinte: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se ele não nos amasse primeiro, nós não o amaríamos em retorno e não teríamos reconquistado a capacidade de amar. O nosso amor a Deus é a nossa resposta ao que nós já temos recebido dele. É por isso que nessa mesma carta o apóstolo João diz: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A quinta característica do amor de Deus é que esse amor misericordioso de Deus, a misericórdia de Deus pode ser perdida pelo ser humano. Quando? Como assim? Por exemplo, na parábola do credor incompassivo, em Mateus 18, Jesus demonstrou que aquele que não compartilha aos outros o amor de Deus, o amor para com o seu semelhante, se encontra naquela mesma condição do servo da parábola, um servo que devia 100.000 talentos ao seu senhor, uma dívida impossível de pagar. Ele teria que trabalhar 200.000 anos para pagar a dívida. Porém, o seu senhor compadeceu-se dele e o perdoou plenamente. Assim ele pôde partir dali aliviado, feliz com a misericórdia que havia recebido. Entretanto, Jesus disse que, quando ele saiu da presença do seu senhor perdoado, ao deparar-se com um conservo seu, que lhe devia uma quantia muitas vezes inferior, apenas 100 denários, não teve clemência do seu conservo. E assim o servo perdoado lançou o outro servo na prisão. Quando o Senhor soube do que havia ocorrido, chamou aquele primeiro servo e anulou o seu perdão. Aquele servo perdeu o acesso ao amor e ao perdão do seu Senhor, porque ele não os concedeu ao seu conservo. Assim, em 1 João 4,8 nós lemos: aquele que não ama, não conhece a Deus,
Se nós não manifestarmos para com o nosso semelhante o amor que recebemos de Deus, nós poderemos perder as ações da misericórdia de Deus em nossa vida. O ponto-chave na parte final da lição dessa semana diz respeito à consequência, o resultado do amor de Deus na vida dos crentes. Havendo recebido a graça de Deus, o amor de Deus em sua vida, o cristão, ele reflete aos outros o amor que ele recebeu. De graça nós recebemos, de graça nós damos amor. Assim nós teremos compaixão, misericórdia, um espírito perdoador para com as outras pessoas. Isso estará irradiado ao nosso redor. E assim nós seguiremos o mandamento de Cristo, que é bastante claro. E Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando nós reconhecemos que fomos perdoados de uma dívida infinita que nós não poderíamos pagar, fomos perdoados mediante um extraordinário sacrifício de Cristo Jesus na cruz, nós passamos a louvar a Deus e nos tornamos canais para conduzir outras pessoas aos pés de Jesus. Enfim, nesta semana, nós percebemos que tudo isso implica na necessidade de desenvolvermos uma ação urgente para ajudar outras pessoas, a fim de que, através de nossas palavras, nossas ações, elas possam ser ajudadas a crerem e a desfrutarem das promessas da vida eterna. Enfim, o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento de amor com Ele, afeta diretamente a maneira como nós nos relacionamos com outras pessoas. Que você e eu nos tornemos instrumentos das mãos de Deus a cada dia, para manifestarmos ao nosso semelhante o maravilhoso amor de Cristo Jesus.